Olá, hoje é terça-feira, 1º de setembro de 2020. Eu sou Leilandro Veit e você ouve a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil, transmitido diretamente da Alemanha. Confira nesta edição. PIB brasileiro tem queda histórica de quase 10%, divulga IBGE. Governo prorroga auxílio emergencial em 4 parcelas. Ministra alemã se posiciona contra acordo entre União Europeia e Mercosul. O PIB brasileiro caiu 9,7% no segundo trimestre de 2020 em relação aos 3 primeiros meses do ano, anunciou nesta terça-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Essa foi a maior queda na série histórica, iniciada em 1996. Em relação ao mesmo período de 2019, o recuo foi ainda maior, de 11,4%. A queda foi impulsionada pelos efeitos da pandemia de Covid-19, que paralisou vários setores da economia. Entre os segmentos, o maior recuo foi na indústria, mais de 12%. Com o resultado, a economia brasileira entra oficialmente em recessão técnica, caracterizada por 2 trimestres consecutivos de encolhimento do nível de atividade. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta terça-feira que o auxílio emergencial será prorrogado em mais 4 parcelas de R$ 300. Com isso, cada beneficiado do programa terá recebido ao final dos pagamentos um total de R$ 4.200. Bolsonaro se reuniu na manhã desta terça-feira com ministros e parlamentares da base do governo no Palácio da Alvorada para alinhar as próximas ações na área econômica. O auxílio é pago a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados para auxiliar no enfrentamento dos efeitos econômicos causados pela pandemia de Covid-19. Em julho, mais de 6% dos domicílios brasileiros sobreviveram apenas com a renda do auxílio emergencial. A ministra da Agricultura da Alemanha, Julia Klöckner, afirmou nesta terça-feira que se opõe ao acordo de livre comércio negociado entre a União Europeia e países do Mercosul. Segundo ela, outros ministros da Agricultura de Estados-membros da União Europeia também demonstram resistência ao acordo e estão muito céticos. A ministra citou o desmatamento da floresta amazônica para alertar que, com o pacto, agricultores europeus iriam competir com alimentos produzidos de forma prejudicial para o meio ambiente. Em junho do ano passado, após 20 anos de negociações, a União Europeia e os países que compõem o Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, chegaram a um acordo para a criação da maior zona de livre comércio do mundo. Antes de entrar em vigor, porém, o acordo precisa ser ratificado por todos os Estados-membros da União Europeia. Mas, segundo Klöckner, os ministros da Agricultura de quase todos os países do bloco são contra a ratificação. O parlamento da Áustria, da Holanda e da região francófona da Bélgica já rejeitaram o acordo. Hong Kong começou nesta terça-feira a realizar testes em massa para detectar Covid-19. A testagem é feita por profissionais de saúde enviados por Pequim e se tornou a mais recente discórdia no território chinês semi-autônomo. Milhares de voluntários formaram filas em alguns dos mais de 100 centros de testagem. No entanto, muitos residentes não confiam nos recursos e na equipe fornecidos pelo governo chinês. Algumas pessoas expressaram temor de que Pequim esteja coletando o DNA de habitantes de Hong Kong. O governo local rejeitou tais preocupações e disse que mais de 10 mil pessoas, incluindo a maioria dos ministros do governo de Hong Kong, foram testadas na manhã desta terça-feira. A meta é testar 5 milhões dos 7 milhões e meio de habitantes para identificar portadores assintomáticos do coronavírus que possam estar transmitindo a doença. A Hungria fechou suas fronteiras a partir desta terça-feira para evitar a importação de casos de Covid-19. O país é o único da União Europeia a adotar a medida. Cidadãos estrangeiros só podem entrar em território húngaro em algumas situações justificadas, como quem atravessa a fronteira diariamente para trabalhar. Para turistas,
A única exceção são viajantes dos demais países do grupo de Visegrado, formado ainda por República Tcheca, Polônia e Eslováquia. As restrições não afetam a entrada ou passagem de mercadorias. Os cidadãos húngaros que regressam ao país do exterior devem permanecer em quarentena por 14 dias. A Hungria tem quase 10 milhões de habitantes e contabiliza mais de 6 mil infecções pelo novo coronavírus e pouco mais de 600 mortes. O país está entre os menos afetados pelo novo coronavírus na Europa. Mais notícias você confere no site da DW Brasil. Acesse dw.com/Brasil.